Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast com um convidado que eu tenho certeza que vai mexer com a sua mente. Ele é uma pessoa que também é coach e é um sensacional, um profissional incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E para isso, eu já vou logo te dizendo assim, vamos lá, compartilhe, dê aquele like e principalmente se inscreva no meu canal. Compartilhar é aquela crescer e contribuir. Então assim, eu conto com sua participação nessa ajuda de divulgar esse conteúdo tão maravilhoso. O nosso tema de hoje é o quê? Mentalidade de sucesso. E eu digo para você, tic-tac, tic-tac, o tempo está passando e você está fazendo o quê pela essa única vida que você tem? Então fala, extraordinário. Então meu convidado de hoje é Rodrigo Oliveira. Diga, Rodrigo, é uma satisfação ter você aqui no JP Podcast para somar mais ainda você como profissional, como coach. E eu queria que você se apresentasse para a gente aqui, para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre Rodrigo. Muito obrigado, Jutânio. É um prazer imenso, poder estar aqui no JP Podcast. É uma satisfação grande em poder estar contribuindo e agregando e compartilhando esse conhecimento que acredito que vai agregar muito na vida das pessoas, que é a neurociência. Então, meu nome é Rodrigo Oliveira, sou casado com a Daniele Costa, há 4 anos, e estou aí desenvolvendo um projeto de desenvolvimento humano na vida das pessoas e, claro, sou filho do Deus vivo, o Deus Altíssimo. Maravilha. Quando a gente fala em neurociência, Rodrigo, significa que você se especializou em quê? Neurociência, eu me especializei na parte de performance humana. Legal. É uma pós-graduação voltada para o desenvolvimento e a performance das pessoas. Muito bom, muito bom. Então, assim, nosso tema aqui é sobre mentalidade de sucesso. Como você é uma pessoa com essa especialidade, o que as pessoas poderiam fazer para começar a mudar a sua mentalidade, mudar esse mindset, mudar a forma com que elas possam ver? Você pode contribuir em relação a isso? Sim. O que elas podem fazer logo de início, ela tem que identificar o que está travando, qual é a dificuldade que está fazendo com que ela fique paralisada no meio do caminho, ou o que foi que aconteceu no seu passado, com relação à sua família. Porque tudo acontece de forma química, e isso acontece desde a gestação até a caminhada ou a jornada da vida dessa pessoa. Legal, muito bom. Gente, quando ele fala dentro da gestação, eu digo para você também que a decisão de quando você tem um filho não é simplesmente pelo um ato sexual. Isso começa desde o momento que você produz as suas células germinativas, né? Então, assim, qual foi a energia que você estava naquele momento? Como foi que você estava? Aí depois vai ter o quê? Uma parceira, você vai ter um ato sexual e a partir desse momento vai ter uma fecundação e vai ter o processo de nidação e chegar até esse útero e começar um desenvolvimento embrionário. Isso vai também somar demais ao que Rodrigo falou, porque nós somos seres humanos que tudo na nossa vida acontece através de quê? De hormônios. Esses hormônios são o quê? São neuropeptídeos que são liberados na corrente sanguínea e vai chegar até esse feto, vai chegar até esse útero, né? Então, assim, é por isso que a gente está falando que intervém e também contribui nessa formação desde a vida intrauterina. E você pode dizer pra gente, Rodrigo, o que poderia estar influenciando a um ser humano que nem nasceu ainda, mas ele pode ter interferência, ele pode ter pré-determinações ainda dentro da barriga da mãe? Sim, tem essa possibilidade na barriga da mãe dele sofrer ou acontecer dele receber também mensagens positivas ou negativas da própria mãe ou do próprio pai, e ali ele começar o processo também de formação de uma forma bem interessante. Por quê? Porque quando ele está na barriga, ele ouve. A criança ainda dentro do ventre da mãe, ele sente, ele ouve, ele percebe todos os sinais, porque é emitida uma frequência. Dentro dessa frequência que é emitida através das sensações, através do sentimento, através das emoções que é liberada desde a mãe, o pai e o ambiente que ele se encontra, ele recebe essa energia e ali, no momento em que ele está crescendo, se desenvolvendo na barriga, quando já começa a ir para a fase da gravidez acontecendo, a parte gestativa, aí ele vai começar a sentir com mais profundidade essas sensações e esses sentimentos.
Isso, muito bom. E quantas mães, quantos pais não sabem disso? Quantas pessoas se tratam mal ou de repente numa própria gestação a mulher passa por diversas dificuldades que ela não sabe como administrar e ela está liberando o tempo inteiro hormônios de informação, de raiva, de medo, de preocupação. E esse feto que está ali dentro da barriga dela, dentro da vida intrauterina, ele começa a sentir. Dentro de uma visão de análise análise comportamental e também corporal, é determinado que quando a mãe começa a liberar, Rodrigo, esses hormônios de preocupação, de medo, vai chegar um ponto que o útero começa a perder aquele quentinho, que ele tem a tendência de ficar frio. Criança e o feto ainda dentro da barriga da mãe, ele vai começando a perceber, dizer assim, poxa, toda vez que eu mexo, o útero fica frio, o meu cantinho fica frio. Então ele tem a tendência até de não se mexer para a mãe não liberar hormônios, porque ele tem um desconforto. Não é bom para ele quando aquele ambiente fica frio, certo? Isso a gente percebe das pessoas esquizoides, né? Sim. As pessoas esquizoides, ela tem uma tendência a manter o quê? Um corpo, de repente, magricelo, com pouca energia. Por que isso? Porque ele se manteve dentro da barriga da mãe, ele se manteve em poucos movimentos para ela poder não sentir isso, e a atividade maior dele é mental, né? Então, assim, é aquela pessoa que é muito inteligente, tem uma capacidade de produção muito grande, dependendo do grau de esquizoidismo dele, e o corpo é magricela, sem energia. É como se a bateria dele é pouca para algumas coisas. São pessoas que gostam de se manter muito em locais fechados, não gostam muito de beijo, de abraço, de contato com muita gente. Ele faz um esforço porque ele tem outros traços para ele poder se manter. Mas voltando a essa mentalidade de sucesso, quando a gente fala em neurociência, quando a gente pensa nessa questão do cérebro, trazendo também para a mentalidade de sucesso, o que é que o ser humano poderia mudar para ele começar a performar melhor? A ser uma pessoa de dentro da infância, ou mesmo ele adulto, diz assim, eu não consegui isso na infância, mas eu como adulto eu posso mudar a minha vida. O cérebro, ele é plástico, né? Quando a gente fala de neuroplasticidade, certo. A gente entende que o cérebro é plástico e ele é treinável. Então, como a gente sabe que o cérebro é treinável, a gente tem a possibilidade de treiná-lo para o sucesso ou para o fracasso. Então, se a pessoa quer treinar o cérebro para o sucesso, é preciso ele sofrer um impacto emocional, tomar decisões para que ela possa começar a direcionar aquilo que ela quer atingir ou que ela quer alcançar. Então, ela precisa ter isso bem claro, uma visão positiva bem clara e bem definida na sua mente. Ela precisa criar uma imagem mental. Quando ela cria uma imagem mental, porque o cérebro ele não consegue entender o real do imaginário. Perfeito. Como ele não consegue entender o real do imaginário, ele precisa criar essa imagem e através dessa imagem ele vai atrair à existência aquilo que não existe, mas que já está conectado na mente dele. Então ele começa a atrair isso e começa a direcionar a sua vida para o propósito ao qual ele sente no coração que arde já há muito tempo. Perfeito. Isso é uma pena, Rodrigo, que as pessoas têm hora que elas não têm essa noção ainda. Se você for analisar uma pessoa normal, um ser humano, ele tem vários pensamentos durante o dia. São inúmeros pensamentos. Mas dentro desses todos, cadê o da própria plasticidade de dizer assim, eu quero conseguir algo, eu vou ter uma ação perante isso que eu estou pensando. Pode ser dentro do relacionamento, a uma casa nova, a um carro novo, a um emprego novo, a um negócio novo, não é isso? Sim. Ele tem que primeiro nasce onde? Na mente. Né? Então é assim, se eu falar para você assim, nossa, eu tô com vontade de comer chocolate. Então essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu primeiro pensei no chocolate, para depois eu verbalizar que eu tava com vontade de chocolate. Então assim, eu quero um carro novo. Então, assim, como é que eu vou conseguir um carro novo? Eu primeiro penso e agora vamos botar em prática. Qual é a marca do carro? Qual é a cor do carro? Como são os bancos desse carro? É de couro, não é de couro? Qual é gasolina, é diesel? É 1.0, é 2.0, é 1.6? Então, assim, a gente vai começando a criar. Então, assim, quantas coisas o ser humano ele não sabe que ele pode estar criando e começa tudo no pensamento.
que hoje já tem estudo perceber, como você falou de frequência, Sim. o pensamento é uma frequência. Nós lidamos constantemente com frequências. A minha fala aqui está dando uma frequência. O que a gente emite dentro da gente também é uma frequência, né? Então, assim, dentro dessa parte de frequência e dentro dessa neurociência e mentalidade de sucesso, o que você pode dizer em relação à frequência, que as pessoas na hora que não sabem, elas estão emitindo palavras o tempo inteiro, pensamentos o tempo inteiro, desejos o tempo inteiro e não sabem o quanto que elas estão comunicando com o universo, com Deus? Além das palavras que elas emitem, elas também recebem. Existem ondas eletromagnéticas que estão ao nosso redor a todo momento. Tudo. E essas ondas são celulares, né? São Wi-Fi, rede de Wi-Fi. Todo momento a gente está sofrendo, né? Essa intensidade de ondas eletromagnéticas. E as pessoas da mesma forma, né? Aquilo que ela fala, ela vai produzir um efeito, né? E quando produz esse efeito, essa carga energética, ela acaba influenciando nas nossas decisões, influenciando nas nossas ações e influenciando nos nossos resultados. Então isso acaba influenciando, por isso que é necessário a gente estar todo momento, Júlio, falando coisas agradáveis, pensando coisas agradáveis, porque isso vai surtir um efeito e um resultado lá na frente, porque tudo que se planta, colhe. Perfeito. Quantas pessoas, por não saber, elas reclamam do trabalho, elas xingam, elas falam do relacionamento, elas se olham no espelho e falam, tô horrível, meu cabelo tá uma palha, eu tô gordo, tô gorda, tô cheio de ruga. Então, assim, tu acha que elas estão comunicando o que neste momento? Está comunicando a negatividade, né? Está comunicando uma autoimagem distorcida, né? Para a vida dela própria. Então, o resultado dela não é aquilo que ela quer. Mas por comunicar isso, por emitir essa onda, por emitir essa frequência, ela está sofrendo internamente e externamente está mostrando aquilo que ela está comunicando interno. Porque toda comunicação que a pessoa fala, emite e sente, isso vai influenciar em seu resultado lá na frente. Legal. Tem uma situação que é bem interessante, que fala assim, que toda criança, desde quando ela nasce, desde a gestação até quando ela nasce, que até os 7 anos, ela vai aprendendo tudo o que o papai, a mamãe ou o responsável está ali falando para elas. Não é isso? O cérebro ele vai captando isso. Isso está certo, isso está errado. Sim, não, papai do céu não gosta, não faça assim. Então, assim, se você botar um aparelhinho no ouvido e a gente depois fosse escutar, a gente vê quantos não essa criança o tempo inteiro tem. Então, assim, e o mais interessante que depois dos 7 aos 14, a gente percebe que ela já não aprende mais quando alguém fala. É como se estivesse entrando pelo ouvido, saindo pelo outro. Ela vai aprender através de quê? Ela vai aprender através de observação. Ela vai observar aquilo que a pessoa faz e ela vai dizer assim, nossa, é bom, é ruim. Eu vou fazer, porque papai e mamãe faz, eu também vou fazer, isso é bom. Sim. Isso vem também mentir, isso vem fazer coisas erradas, né? Você, dentro disso aí, você tem algo que possa contribuir a mais? Existe um termo chamado modulagem de frequência ou modulagem de comportamento. O que é isso? É modular o comportamento de uma outra pessoa ou de um outro indivíduo. Por exemplo, uma criança, né? Ela cresce ali no ambiente, no lar, né? Com toda a educação, com toda a estrutura, com toda a base, com todos os valores e os princípios. Porém, ao longo do tempo, ela foi deixando aquilo ali influenciar pela sociedade, pela rede de televisão e por outras coisas. Então, ela aprendeu a modular o comportamento, ela aprendeu a modular a frequência e ela começou a colocar em prática aquele tipo de comportamento e aquele tipo de frequência justamente porque influenciou na sua vida, porque houve um vazio, né? O não posicionamento dos pais em alguns setores fez com que ela modulasse outras áreas e aí teve uma consequência até negativa. Pode ser positivo? Pode. Mas se essa criança que virou um adolescente não permanecer na base estruturada ao qual foi ensinado pelos pais, ela vai sofrer nessa modulagem ou nessa modelagem com relação a outras situações. Tranquilo. Isso você quer dizer para a gente que em relação ao financeiro, em relação ao biotipo, até o arquétipo masculino, feminino, que nós temos como referência o modelo masculino, o modelo feminino, isso significa também? Sim.
Influencia. Porque a gente tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente, né? Certo. Coisas que ficam lá no subconsciente é um pouco mais desafiador para poder alterar. É mais profundo. É mais profundo. O consciente é o que a gente faz. Aqui a gente pegou o copo aqui, de forma consciente a gente faz isso normal. O inconsciente é aquilo que a gente já faz como dirigir, né? De uma forma normal, a gente está dirigindo ali já inconscientemente. Antes aprendeu, já foi. Mas o subconsciente são traumas, ou são ações, ou são algo positivo que ficou registrado. E se ficou registrado nessa memória de longo prazo, as coisas podem influenciar no resultado futuro. Legal. E uma coisa que é também muito boa, todo mundo, eu tenho certeza que está escutando esse podcast, foram pessoas que já fizeram ensino fundamental. Eu acho que é a 7ª série que mais estuda o corpo humano. A gente vai perceber que o cérebro ele tem 2 hemisférios. Tem o hemisfério direito e tem o hemisfério esquerdo. Tem um lado que ele é racional e tem um lado que é emocional, né? O que é que você pode dizer para as pessoas em relação a isso? Das emoções e das razões, desse equilíbrio que precisa ter, não ser tão racional, não ser tão emocional. Como é que a gente poderia falar o que é que você poderia acrescentar? Essa é uma palavrinha importantíssima aí. Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é fundamental, né? Para que a gente possa gerir as emoções, tanto o lado emocional, que é o lado esquerdo do cérebro, ou o lado esquerdo do cérebro, que é o racional, e o lado direito, que é o emocional. Mantendo esses dois em equilíbrio, com certeza a gente consegue uma assertividade maior. Eu vejo que as pessoas utilizam muito o lado racional. Eu mesmo era assim. Eu usava muito o lado racional. Tudo que tinha que ser na conta, na matemática. O meu lado emocional era deixar de canto. Porém, em muitas situações, eu acabei sofrendo, né, ao longo do decorrer da jornada. Mas quando eu aprendi a desenvolver a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é desenvolvida, claro, né, e treinada diariamente. Então, quando eu aprendi a desenvolver e todo momento estou treinando para poder ser ou estar bem melhor a cada dia, então eu aprendi que a inteligência emocional agregada com o meu cognitivo, eles têm funções prioritárias para poder performar e melhorar o meu resultado. Então, é muito importante com que as pessoas entendam que não é só o cognitivo e nem é só o emocional, mas se eles conseguirem agregar esses dois, integrar esses dois, com certeza essas pessoas vão estar caminhando na direção dos seus objetivos. Muito bom. É o que estamos falando, pessoal, é que tem hora que as pessoas não sabem, tem aquela pessoa que ela é muito racional e tem a outra que é muito emocional. E ela não sabe lidar com essas situações. Ou de repente aquela pessoa que é muito emocional, ele não quer saber muito daquela pessoa que racional, não quer saber daquela pessoa que é emocional, que qualquer coisa pode estar chorando, ou de repente voltado muito para as artes, muito para a música, né? É o lado mais emocional. Então assim, isso vai dar conflito, né? E a gente precisa entender que um avião ele não anda com asa só. Um passarinho ele não voa com asa só, né? A gente precisa voar com o lado direito, com o lado esquerdo do nosso cérebro. Como o Rodrigo falou, a gente, para quem já dirige, é uma coisa fácil entrar no carro, ligar o carro, dar pisca, fala com alguém, troca de marcha, para quem não for um carro automático, e você dirige na maior coisa. Mas para aprender aquilo ali, a gente teve grandes dificuldades, né? Para trocar marcha, para pisar no freio, dar seta, tá olhando para frente. Então, assim, até que aquilo ali se tornou uma habilidade. Sim, né? Sim. Se tornou habilidade, vai ficar ali no seu subconsciente e você vai utilizar de forma tranquila ao momento que a gente quiser. Como a gente está falando sobre emoção e razão, né? O que é que poderia as pessoas estar fazendo para melhorar em relação a isso, além de procurar um profissional, além de começar a desenvolver a sua inteligência emocional, coisa da pessoa conhecer mesmo em relação ao seu próprio corpo? Só para agregar essa parte do lado esquerdo e lado direito do cérebro, a gente tem a parte da frente também, né? Chamado córtex pré-frontal. Isso. Essa é uma parte pensante. Isso. Né? A gente utiliza muito ela porque é uma parte pensante. A parte de trás é o que fica glia, e é uma parte decisória. Né? Então é muito importante essas partes, até porque a gente não enxerga com os olhos da frente, a gente enxerga com o cérebro. O olho é uma máquina fotográfica. Justamente, a gente não ouve, né, com os ouvidos aqui, o sensitivo, né, a parte... Aqui é só, a gente ouve com o cérebro. Né? Eu tô falando com o Jutan aqui, mas ele tá ouvindo com o cérebro. Ele escutou, mas toda a informação que foi levada e direcionada, o cérebro capta e manda pro corpo.
né? Uhum. Então essa parte é muito importante, né? A parte pensante e a parte decisória. E com relação, Antônio, a E equilíbrio também, né? Quando a gente equilíbrio, né? fala essa parte de trás também, então o cerebelo que tem É o equilíbrio. equilíbrio. É muito importante ter a pessoa ter esse comportamento emocional e agir com inteligência emocional, porque isso, com certeza, é um dos fatores fundamentais para que as pessoas possam performar em suas vidas e também ela ter um direcionamento e um controle emocional. Porque se eu não souber governar minha vida emocional, eu não tenho como governar mais nada. Então é muito importante ter essa informação, como hoje aqui no podcast, né? Está tendo essa informação justamente para que a gente possa estar trazendo não só para a minha família, o ambiente de trabalho, em todo momento, aí vai haver um desafio, vai haver uma dificuldade, e a inteligência emocional vai agregar muito. Muito bom. No nosso dia a dia, a gente percebe que somos seres humanos que a gente sempre tem rituais, né? A gente tem rotinas, que tem pessoas que fazem sem nem perceber que faz, da forma de dormir, da forma de acordar. A gente percebe também que repetimos vários padrões, porque é o que a gente vinha falando também em relação à própria criação, à própria cultura daquele local, da família, o que a família coloca. E com isso a gente percebe também que tem várias pessoas com dependências emocionais, né? E essa dependência emocional, ela é muitas vezes ligada à própria família ou ligado a ela própria, né? Como é que você, como um especialista, pode estar falando sobre essas dependências, esses vícios emocionais? Os vícios emocionais, eles são aquelas pessoas que estão enraivecidas e a todo momento soltam sua raiva em outras pessoas. Ou vícios químicos, que a pessoa vai utilizar o vício emocional e canalizar toda a energia para um vício químico. O que é um vício químico? A pessoa que usa o tabagismo, fuma demais, bebe demais e está todo momento... Come demais, que é a gula, né? E está todo momento sempre no vício químico. Então ela canaliza o seu vício emocional para justamente manter aquilo ali fora do que ocorreu com ela em algum momento. Uma situação de estresse, uma situação de ansiedade, uma situação de desespero, uma situação de agonia ou até de depressão. Então muitas pessoas canalizam até para o chocolate, acredite. O chocolate, muitas pessoas canalizam os vícios emocionais para o chocolate. Porque já aconteceu de algumas pessoas que eu conheço canalizar e dizer assim, eu estou estressado, eu vou comer um chocolate. Eu só paro o meu estresse quando eu como chocolate. Então por quê? Porque ela está canalizando esse vício emocional todo no alimento. E isso vai prejudicar o quê? No físico. Porque nós somos o quê? Mente, corpo e alma. Então se tem essa estrutura e não está alinhada, está desalinhada, vai ter problemas. Certo. E esses problemas a gente vê que é constante. Quantas pessoas estão aí que tem problema financeiro, problema com a família, não está satisfeito com a própria vida que tem, não tem essa, como posso te dizer assim, essa consciência de desenvolver a própria gratidão por aquilo que tem. Teve um dia que eu escutei uma pessoa saindo de um local que eu trabalhava, eles dizem, pronto, tudo agora é gratidão, né? Virou moda, tudo agora é gratidão. Mas gratidão é você ter reconhecimento daquilo que você tem, né? Porque assim, se eu tenho um reconhecimento daquilo que eu tenho, então eu preciso ser grato. Porque eu poderia estar vivendo várias situações, várias probabilidades de outras maneiras de vida, mas eu estou escolhendo essa, eu estou vivendo essa, né? Então assim... Dentro disso tudo, a gente percebe que nós ressonamos em uma vibração, a qual, como você falou, pode ser positiva, pode ser negativa, e que a gente está fazendo o tempo inteiro que a gente nem percebe. Eu estou errado? Com certeza. Então, assim, as pessoas precisam entender isso, que o tempo inteiro elas estão emanando informações. Elas estão emanando informação através dos pensamentos, através do que ela fala, através do seu próprio corpo. Certo? Tem uma pesquisa que fala que teve uma macaca numa ilha que ela pegou uma batata e levou até um rio e lavou a batata, e ela comeu a batata. Então assim, aí pesquisadores de uma outra ilha perceberam que outro macaco também, não da mesma espécie, mas ele também fez uma coisa parecida, com tempos depois, não foi no mesmo momento,
ele também começou a desenvolver essa habilidade, né? De pegar uma batata e levar até o rio e lavar a batata e comer. Então a gente percebe também que o pensamento, ele não é só individual, mas também ele é coletivo, né? Então assim, quantas dificuldades a gente enfrenta, pode ser coisas boas também, que eu estou aqui, de repente eu posso estar tendo um pensamento e vir uma ideia maravilhosa que eu possa colocar para frente aquilo e ajudar tanto a mim quanto outras pessoas, como também eu posso receber, dependendo da minha vibração, um pensamento que possa me colocar para baixo, que possa diminuir minha frequência, minha energia, e eu também prejudicar outras pessoas, quem está ao meu redor, ao que eu estou vibrando, não é isso? E o que é que você fala em relação a esse tipo de pensamento, de experiência do coletivo e também do individual? Eu acredito que nós somos seres sociais, né? Os seres sociais, eles socializam, né? E quando eles socializam, um capta a energia do outro, querendo ou não, tanto que de pensamento para pensamento e de corpo para corpo. Uhum. Então é uma conexão, né? Quando a gente está com as pessoas, a gente está conectado de forma emocional ou de forma até espiritual com muitas delas, né? Então essa conexão, essa sociabilização com as pessoas gera também umas mudanças, né? Uma mudança tanto de frequência de energia, como uma mudança na parte de decisão ou uma mudança na vibração da pessoa. Pode ser positiva e pode ser negativa. Como é que ocorre isso, Rodrigo? Se eu tiver com muito tempo com uma pessoa que fica reclamando constantemente, com uma pessoa que fica se queixando da vida, com uma pessoa que está inquieta, com uma pessoa que está indecisa, falando da vida do outro o tempo todo, com certeza aquela energia que ela está emanando, uma energia pesada, vou chamar de energia vermelha, né? Eu vou acabar sendo influenciado por essa energia e com certeza eu vou sofrer uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né? Eu vou cair ali um pouquinho aí a energia ao longo do dia, ou em alguns momentos vou ficar até meio que chateado ou até estressado também, porque ela conseguiu transferir uma parte da energia dela para uma outra pessoa. Então, como nós somos seres sociais e que estamos lidando todo momento com energia, é uma transferência consciente e inconsciente. Com certeza. Tem pessoas que conscientemente eles fazem isso, né, sabendo que o outro vai ser afetado, e inconscientemente fazem, mas eles não sabem que outras pessoas estão sendo afetadas. Por isso que você falou aí da gratidão é importantíssimo, porque quando eu estou emitindo um sentimento de gratidão, outras pessoas também estão sendo influenciadas por esse sentimento de gratidão. Só uma ressalva, Eugênio, minha irmã ela tinha um problema muito grande, ela teve CA, né? Uhum. E como ela teve CA, eu dei um direcionamento para ela: comece a agradecer mais. Com certeza. E quando ela passou a agradecer mais, ela fez o exame, deu tudo certo e nunca mais esse mal súbito, né, que quase ela embarca, né, nesse movimento, sumiu. Porque ela passou a ter mais o ato de gratidão, né? Uhum. Então, como ela estava muito na reclamação, transferindo os vícios emocionais ali para os doces, para aquelas coisas todas, engordou, teve problemas, aí eu disse: começa a agradecer. Começa a mudar esse hábito, né? Porque tudo é treinável. Eu disse: treine seu cérebro para agradecer. Já que você treinou seu cérebro muito tempo para reclamar, agora é hora de treinar para agradecer. Nova sinapse. É isso, é hora de treinar para agradecer. Se você treinar para agradecer, com certeza o seu corpo vai receber uma nova energia e você vai emitir e você vai receber também de algo positivo, entendeu? Você vai atrair algo positivo. Começa a agradecer, começa a andar na natureza, começa a andar com pessoas sadias e aí você vai ver sua estrutura emocional mudando e também o seu neurônio mudar, né? E ela começou a fazer isso e teve resultado. Perfeito. Isso fica muito bem claro, a gente entender que o nosso cérebro, ou seja, a forma como a gente imagina que nós somos, ou vou dizer assim, eu penso em relação a mim, isso modula o meu corpo. Então, assim, tanto para doença, quanto para um corpo saudável, ou para ter uma vida de sucesso. Então, assim, as pessoas acabam não entendendo isso. Eu também sou da área de saúde, Rodrigo, e quando eu vejo um paciente num leito, né, eu trabalho em UTI, unidade de terapia intensiva, eu pergunto para ele: o que é que você está fazendo aqui? Aí, sabe o que eles falam para mim? Eu tô aqui por causa do diagnóstico tal, por causa disso, por causa daquilo, que não sei o que, é problema no coração, é diabetes, hipertensão.
Eu tomo isso, eu tomo aquilo e eu continuo olhando para ele. Aí na que termina eu digo assim, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu nem preciso perguntar mais, né? Porque assim, uma pessoa que está no leito de UTI, as pessoas podem estar até me escutando agora, a gente precisa, e essa pessoa que está lá também precisa repensar quais eram os seus pensamentos. Muitas vezes a pessoa já teve pensamento de suicídio, ela não se ama, a maioria das vezes. Ela tem uma tendência a desenvolver esse tipo de diagnóstico, porque assim, quando você não acaba se cuidando, você acaba não se amando, aí você tem que pensar também na atividade física, no alimentar, nos seus pensamentos, nas suas convivências, a tendência é você adoecer. Então assim, e principalmente para atender a um chamado de um ser que ele está sempre ali, é só que a gente não imagina que existe, a criança interior, sabia? Então assim, a nossa criança interior, a gente vai crescendo e a gente acha que ela desapareceu. Mas se nós somos seres mentais com energia, antes de eu estar aqui, minha criança interior, ela existiu. Sim. Então não significa que ela desapareceu. Meu corpo mudou, né? Mas ela muitas vezes está aqui. E quando a gente não cuida da criança interior, e o que é cuidar da criança interior, Rodrigo? No meu ponto de vista, é você se cuidar mais. Você dá atenção para você, porque quantas vezes a gente quer viver a vida do outro, a gente quer fazer tudo pelo outro, mas a gente esquece de nós mesmos. Verdade. A gente esquece de se cuidar, a gente esquece de se amar, a gente esquece de fazer por nós mesmos. E aí quando isso acontece, meu amigo, não tem outra. Você tem que ir para a cama, porque na cama você vai se permitir ser cuidado, você vai refletir sobre a sua vida, o que você vinha fazendo. E quando você não muda, é o que eu pergunto para eles. Aí chega assim, nossa, eu vou ter alta. Eu digo, sim, você agora vai ter alta. Só que assim, você já repensou em relação à sua vida? Porque se você não fizer mudanças, e muitas vezes até de 360 graus, se você sair daqui e fazer tudo que você fez, você vai voltar. Ah, por quê? Por quê? Porque tudo que você vinha fazendo te trouxe até aqui. Então assim, se você voltar e fazer tudo o que você vinha fazendo, você vai voltar para aqui de novo. Você não aprendeu. Então assim, você tem que sair daqui, tem que começar a se cuidar, tem que começar a dar atenção a você mesmo para isso fazer mudança. Só que são pontos ainda que muitas pessoas da área da saúde ainda não conhecem. Muitos profissionais não têm esse tato, esse estudo, esse conhecimento, porque nós fomos preparados para uma forma técnica. Né? Então assim, profissional tal faz isso, profissional tal faz aquilo, e você está ali para ver o diagnóstico da doença. E quando eu falo sobre isso, tem um autor que é bem interessante, que é Krodek, ele sempre falou, não olhe para a doença, olhe para o paciente. Então assim, ao invés de ver seu Antônio que tem um diagnóstico de hipertensão, diabetes, um problema no coração, eu não estou falando de uma pessoa que está com aquele diagnóstico, eu estou falando de um ser humano, de um cidadão. Sim. O que foi que trouxe ele até ali? Por que a gente não começa a rever os pontos que trouxe aquela pessoa até ali? Né? Então, assim, para ele tentar sanar essas situações e voltar restabelecido ao seio da família e da sociedade. Então, tudo começa através de um pensamento, através dessa energia, através de não se cuidar e achar que tem que fazer sempre pelo outro, porque quando a gente vê essa situação, a gente tem que repensar. Que crença é essa que ele precisa mudar? Entendeu? Então, assim, qual é a crença que eu preciso mudar para eu parar de achar que só o outro tem que me validar? Né? Então, assim, eu tenho que pensar e dizer assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Primeiro eu, em certas situações, e depois eu vou ajudar o outro, porque eu já estou bem para poder ajudar o outro. Né? Então, assim, são doentes cuidando de doentes e a gente vivendo numa sociedade doente também, né? Não só problemas físicos, mas também os problemas emocionais. E tudo começando também na família, na saúde, e principalmente no meio, né? No meio de trabalho, por a gente não entender essa parte tão interessante que é a neurociência, falar sobre pensamento, falar sobre sinapse. Né? Então, assim,
Quando a gente fala sobre sinapse, significa que eu tanto posso ter aquele pensamento repetitivo, aquele vício emocional que a gente conversou nesse instante, como eu também posso mudar esse comportamento através de quê? De rotineiros, através de repetições, para a gente mudar uma mentalidade que vinha ali se mantendo um vício constante. Quando a gente fala sobre fazer mudança de sinapse, o que é que vem assim na sua cabeça? O que é que você sente? O que é que você poderia dizer para as pessoas que querem mudar o pensamento? Sinapse é um assunto muito interessante, né? Mesmo sendo algo científico, técnico também, mas um assunto muito interessante porque novas experiências sempre vão gerar também novas sinapses. Como também um pensamento repetitivo, de se olhar no espelho, se achar gorda, se achar feia, tem hora que não precisa mais nem olhar para o espelho, ela só precisa pensar. Sim. Então, novas vai fazer, a conexão. Já vai estar ali. E tanto ela pensar, vai sempre manter na mesma conexão. Sim. A partir do momento que fala assim, eu sou bonita, eu sou saudável, eu nasci pronta, eu sou filha de Deus. E aí começa a aflorar sinapse. Sair daqui para vir para cá, porque ela já está pensando diferente, ela já está vendo diferente. Mas que isso se torne também uma rotina boa, né? Tem até um estudo, Jutânio, que algumas pessoas que têm Alzheimer, né, eles criando nova rotina, novos hábitos, eles conseguem não só conectar algumas sinapses, mas também ativar a memória de uma forma que não é que eles vão lembrar, mas eles conseguem, né, desenvolver melhor, para não ter total lembrança esquecida, né? Porque uma pessoa com Alzheimer, a lembrança dela é totalmente esquecida. E tem médicos que ajudam essas pessoas, né? Através de jogos, novas experiências, fazendo novos testes. E é o que a gente precisa, né? Criar novas experiências, ressignificar a vida, para que a gente crie novas sinapses neurais, criar novas trilhas neurais, na verdade, né? Novos caminhos neurais, para que a gente possa produzir de uma forma mais saudável e em plenitude. Você falou uma coisa interessante, que eu lembrei aqui da parte da gratidão. A ativação dos neurotransmissores. Exato. Né? Que é muito importante a ativação dos neurotransmissores. É ele que é a nossa química, a nossa farmácia interna, que nos auxilia, né, até transmitir uma boa energia, nos auxilia a emanar essa frequência, nos auxilia a emitir aquilo que é bom, que está dentro da gente. Já está tudo interno. A gente não precisa extrair externo, porque já se encontra dentro da gente. Perfeito. Né? Já está tudo dentro. Então, quando a pessoa ativa esses neurotransmissores, que é a dopamina, né? Que é a endorfina, que é a acetilcolina, sentimento de prazer, ali a adrenalina. Então, as pessoas usam muito o quê? Muito doce. Né? Vai para o açúcar. O açúcar, é claro que ele é uma dopamina que deixa lá em cima, né? Por isso que o açúcar é tão viciante quanto uma droga, né? Porque dá um prazer muito grande. Então, a pessoa, quando ativa esses neurotransmissores através da gratidão, ela sofre cura, né? Ela passa pelo processo de cura interna, cura física e cura emocional. Aí a gente traz Codrec novamente, né? Pense no paciente, não pense no diagnóstico. Porque o que eu vejo é isso. A gente, quando você está falando de cura e autocura, a gente fez uma inabilidade como nós mesmos. Aí eu vou te dizer por quê. Porque tiramos um poder que nós temos e passamos para o outro. Sim. Então, assim, é profissional A, é profissional B que me cura. Então, assim, quantas pessoas acham que quem tem que curar ela é o médico? Não estou dizendo que a pessoa não vá ao médico, não precisa consultar, não é isso não, viu, gente? Mas eu quero entender que você também tem dispositivo dentro de você que vai te ajudar. E nós temos vários casos, vários relatos, do qual você terminou de falar uma agora, que isso é autocura. Sim. Né? Você está dando comando às suas células de como elas precisam estar. Se você dizer... Aí eu vou para uma parte bem interessante, Rodrigo, que também é uma outra coisa que acontece muito. De tanto a pessoa ter um vício emocional, de tanto ela fazer a mesma sinapse daquilo que não é bom para ela, e ela vai ficando tão viciada, ela vai liberando neuropeptídeos, que chega um momento que a membrana plasmática da célula tem mais receptores para esse tipo de peptídeo do que absorver um nutriente. Perfeito. E aí o que acontece? Aí é onde a gente tem uma pergunta assim, bem interessante. Será que é só necessário comer
ou de repente você mudar a sua concepção mental. Verdade. Né? Então, assim, porque ela vai comer, mas o nutriente, ele vai chegar a um ponto que ele vai chegar na célula, mas ele não vai entrar, porque ele não tem receptor para isso. A membrana plasmática, ela não deixa. Sim. Mas se for um neurotransmissor da raiva, do ódio, da inveja, de falar mal dos outros, rapidinho ela já tem... Por quê? Porque as células, nós temos células diploides, não é isso que elas fazem, significa que são células que elas podem se replicar, e ela vai ter uma célula filha que já vai nascer com esse neurotransmissor nessa membrana plasmática. Isso. E aí quantidade de pessoas que a gente percebe que tem um problema nos ossos, problema no sangue, dependendo da idade dela, porque ela está viciada naquele tipo de emoção. Então, para que absorver nutrientes se eu quero emoção, eu quero o açúcar, ao invés de dizer assim, é igual dizer assim, eu quero o açúcar, né? Então, assim, eu quero aquela sensação da raiva, da adrenalina, de se jogar, passar por certas situações. Então, eu quero aquela sensação e é viciante. Então, a célula acaba pedindo aquele neurotransmissor. Então, o nutriente não é importante nesse momento. Aí, se você não se alimenta daquilo que é necessário, seus ossos vão enfraquecer, você vai ter uma anemia, entre outras coisas que vai acontecendo constantemente no seu organismo. Você concorda? Concordo plenamente. Tem até um termo na física quântica que é diferente da física, né, tradicional. O pessoal tem um outro termo que eles acreditam que tudo é matéria, né? Já na física quântica, não. Tudo é energia. Energia. Nós somos energia. Nós somos energia. Até né? O dinheiro é energia. Tudo é energia. Eu pego nesse copo, é energia. Energia. As físicas tradicional, ela acredita que tudo é matéria. Dá uma coisa interessante para você aqui que está me escutando. Para você que acha que está sem dinheiro. Dinheiro é energia. Só que a partir do momento que você pega que ele está no papel, é energia materializada. Mas antes de chegar ali, ele já existe. Então, assim, é uma energia. É porque você o estado concorda? não determina o ser. Exatamente. Ele já é energia. Isso aqui só está no estado de matéria. Então, você tem que criar onde? Na energia. Na mente. Pensamento. Não é na matéria. A matéria ele já está materializado, já está ali em forma de papel. Sim. Derrubou a árvore, fez o papelzinho, a gente vai materializar. Sim. Mas antes disso ele já pode começar a existir. Então, assim, você tem pensado na quantidade de dinheiro que você quer para sua vida? Positivo. Então é isso, pessoal. Você tem pensado como é que você quer a sua célula saudável, a quantidade de dinheiro que você quer na sua vida? E eu vou repetir, dinheiro é uma energia espiritual que você pode materializar. Então não só isso, mas tudo na nossa vida. Então a gente está falando de quê? De um mundo quântico. Essa mesa para existir aqui, chegou um momento que ela foi materializada. Sim. É um dinheiro materializado. É em forma de madeira, mas não deixa de ser um dinheiro. Houve compra. A taça do mesmo jeito. Sim. Então, ninguém ensinou isso pra gente. Mas só que agora a gente está falando, a gente está aprendendo. Então, essa é a evolução dos espíritos, dos seres do século XXI, que a gente está aí agora com essa capacidade, falando sobre pensamento, falando sobre a mente, falando a possibilidade de a gente mudar a vida, mudar a vida do outro, mudar esse país, mudar o planeta, entender onde você está. A gente precisa entender onde nós estamos, quem nós somos, para tudo começar a mudar. E aí vai ser assim, o primeiro passo, né? A humanidade, ela lutou demais para comprovar certas coisas, para conseguir algo. Hoje a mudança, e eu digo como profissional, como pessoa, é essa mudança de mentalidade, essa visão de onde você quer colocar sua lente, é a mudança de pensamentos que a gente precisa ter e de entender que nós somos. A partir do momento, Rodrigo, que eu digo para todo mundo aqui me escutando, que a gente sabe que nós somos, a viradinha de canto de boca que alguém faz para você, o chute na canela, no trânsito, aquela pessoa que dá aquela fechada em você, você vai repensar como você vai falar com ela. Porque você sabe, né? Você sabe quem é ela. E assim, e talvez você já foi também assim. E hoje você está sendo diferente e você sabe que é um processo que ela vai chegar também até ali. Né? Verdade. Você tem algo a acrescentar em relação a isso do que eu estou colocando? O que eu tenho para acrescentar com relação à doença, né? Eu vejo que a doença é um alerta. Muito. Né? É um alerta. Antes de você falar aí rapidinho, não te cortando, eu sempre falo para os pacientes, eu pergunto assim,
Só deixa em stand-by que você ia falar, por favor. Eu pergunto assim, a doença é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aí eles falam, nossa, a doença é uma coisa ruim. Eu digo, eu discordo. A doença é uma coisa boa. Ela está te alertando para te dizer que você precisa fazer mudanças. Foi o que eu falei aqui, né, indiretamente. Ela está te dizendo, mude. A forma que você está fazendo está te trazendo para um hospital, para uma doença. Então acorde, faça mudanças. E é justamente isso que você falou, né? A doença é um alerta para que eu possa cuidar melhor do meu corpo, né? Perfeito. Para que eu possa cuidar melhor da minha saúde emocional, para que eu possa cuidar da minha estrutura física, né? Eu lembro quando eu estava engordando, que eu estava com meu rosto todo inchado, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso aqui não é normal, é um alerta, né? Claro. Tá dando um alerta ao meu corpo. Por que meu corpo está inchando assim? O que eu tô comendo? Quando eu fui ver, eu tava com muito sal, né? Quando eu fui ver, eu tava inchando, meu rosto inchou, meu corpo inchou, era muito sal. Então eu precisei começar a fazer retenção de líquido. Retenção de líquido, comecei a correr, comecei para academia, comecei a fazer exercícios, comecei a praticar esportes, né? Jogar bola é uma das práticas que eu mais faço, é o que eu mais gosto. E eu percebi que isso estava me fazendo bem e diminuiu bastante. Então foi sim um alerta para o meu corpo que me ajudou. E é uma coisa tão boa, até hora que as pessoas não sabem, mas eu só vou dizer aqui um pouquinho. Os nossos rins, ele tem a parte de filtrar. E aí, tudo também na nossa vida, além de energia, também é químico, é o que a gente está falando. Toda vez que ele sai do distal para proximal dos glômeros, ele perde no distal, mas na hora que chega no proximal ele absorve, porque assim, o sal é um sódio e ele gruda com a molécula de água. Então significa que ele vai voltar para a corrente sanguínea. Sim. Ao invés de perder, porque ele sempre vai se associar uma molécula de H2O com a molécula de sódio. E aí chega no distal, ele perde, mas ele pega no proximal. E aí vai jogar de novo para a corrente sanguínea. E se isso acontece, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o fluxo sanguíneo, porque a sua artéria ele tem que passar uma X quantidade de sangue. Então, assim, quando você aumenta o fluxo sanguíneo, você aumenta também a pressão arterial. Sim. Então, esse esforço que seu corpo vem fazendo para te manter no equilíbrio vai gerar um custo muito grande, meu amigo. Vai gerar um custo muito grande, que chega um momento que não aguenta mais, que aí vem os problemas cardíacos, entre outras coisas, sabendo que você vem de uma forma desequilibrada, desregrada há muito tempo. Então, assim, o que mais a gente vem fazendo que é desregrado, que não é equilibrado, e a gente faz de forma espontânea. Sim. E achando que é tudo natural. Que é normal. E eu tive certeza, Jutânio, que eu disse, não posso deixar essa fatura aumentar, não. Porque senão eu vou colher lá na frente, Colhe. Né? Então eu tive que cortar o processo, né? Para não dar continuidade e eu não prejudicar mais meu corpo. Então para mim foi um alerta que me ajudou bastante e eu não vejo doença como um estágio ruim, mas eu vejo como um alerta para que eu possa ali me beneficiar em algum momento, até para ajudar outras pessoas também. Que maravilha. Papo bom, muito, muito gostoso a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre essa parte de neurociência, falar sobre um pouco de física quântica, falar um pouquinho sobre a gente, como a gente funciona, é muito bom. Eu vejo também que você também tem um conhecimento sobre a parte de espiritualidade. Me conte aí. Espiritualidade é acesso, né? Se inteligência emocional a gente treina, espiritualidade a gente busca. Yes. É diferente, espiritualidade não treina, você busca. Perfeito. Né? E inteligência emocional a gente desenvolve e treina. Eu vejo como bem diferente. Então, quando a gente acessa a espiritualidade, a gente está acessando algo que é de fato o nosso ser. Né? Aonde a gente veio, né? Como é que funciona essa parte espiritual, como é que eu faço para acessar esse mundo espiritual e manter a minha vida espiritual com o Deus que criou os céus e a terra, ou com o ser que aquela pessoa acredita que ela entende que é o criador de tudo, ou que o universo, né, que conspira ao favor dela para resultados que ela possa alcançar na vida. Então eu preciso ter essa espiritualidade bem acentuada para que eu possa direcionar a minha vida com mais plenitude, né? E isso Perfeito. Também tornar saudável a minha vida. Eu acredito que a espiritualidade é muito importante na vida de todo ser humano. Não, ela é o caminho, né? Sim. Porque assim, a gente conhecer sobre como é que a gente funciona, saber sobre física quântica, que também está tudo associado, né? E entender um pouco sobre espiritualidade, tudo muda. Eu te digo que o meu caminho também em voltar da espiritualidade foi desse jeito. Eu vivia de uma maneira assim que eu não tinha
uma espiritualidade formada, eu ficava em stand-by. Nem isso, nem aquilo, nem aquilo. Também não estudava, né? Eu deixava pelo meu autoconhecimento, né? Até que um dia aconteceu uma situação comigo dentro da UTI, né? E aí que eu trabalhava, eu disse, não, a partir de hoje eu vou buscar mais sobre isso. Eu quero entender mais sobre isso. E hoje, assim, eu sou muito gratificado, que eu acho que a maioria das coisas da transformação da minha vida foi por eu buscar essa espiritualidade, né? Então, assim, eu buscar saber um pouquinho mais dessa fonte, beber dessa água e hoje entender mais sobre mim mesmo, né? De dizer assim, nossa, hoje eu tenho mais noção de quem eu sou, hoje eu tenho mais noção de quem é o outro, hoje eu tenho noção de que eu quero para minha vida, né? Então se dá através de quê? De buscar essa espiritualidade. Aí eu digo para você que está nos escutando, será que você também não precisa, para começar uma mudança na sua vida, buscar espiritualidade? É como eu disse, para mim foi o primeiro passo de toda uma vida, né? Por mais que eu estava concursado, trabalhando, com graduação feita, casado, mas assim, eu tive essa necessidade e a procura foi no meu tempo. Eu busquei no momento que eu achava que eu precisava. E estou buscando, estou estudando. Não tem como a gente parar mais, né? Porque não é só você ler algo que vai transformar a sua vida. É você buscar e colocar isso em prática. A gente conhece a espiritualidade de alguém pela forma como ela trata o outro, como a gente trata nós mesmos. Isso aí é o pressuposto para dizer assim, poxa, é uma pessoa evoluída, é uma pessoa que tem um autoconhecimento, é uma pessoa que tem uma autotransformação, é uma pessoa que está buscando a autoiluminação, né? Então é isso que está aqui para todos nós. Agora, uma coisa que eu tenho muito cuidado é a gente ter essa percepção, Rodrigo, de entender que quando a gente fala de Deus, muitas vezes tem algumas pessoas que utilizam muito uma visão, como eu posso dizer, muito de humano. Sim. Uma ação de Deus. Então, assim, como é que você sabe que é uma ação de Deus? Você está vendo com a visão de um ser que é humano. Então, assim, você está pegando uma divindade que a gente não sabe, a gente só tem um nome que a gente diz que é Deus, mas a gente está tentando trazer ele para um comportamento humano. Sim. Então, assim, tudo que a gente vê e está relacionado, tem hora que está relacionado ao comportamento humano. Né? Então, diz assim, e como é que eu vejo isso? Como é que eu procedo perante todas essas situações? Para chegar à minha mudança e acreditar em algo que seja realmente fortalecedor para mim e entender realmente quem eu sou. Espiritualidade eu vejo como um processo, né? É um processo tanto de crescimento e evolução, como de experiência própria. Porque eu lembro que eu vivi muita parte da religiosidade. Por isso que é bacana a gente pegar a neurociência, a ciência, aplicando a espiritualidade e entender um pouco da religiosidade. Isso. Né? O religioso, ele age de uma forma, mas a religiosidade é o que prejudica. Que meu Deus é o certo, que minha religião é a boa e que não existe mais nada além disso aí. Isso é o que traz o prejuízo, né, no fator todo. Eu fiquei muito religioso em alguns momentos, né, em algumas áreas, por entender que eu tinha que estar perfeito, eu tinha que estar fazendo dessa forma, então nem sempre funciona dessa forma. Ali foi o formato, o modelo que impregnaram para mim, para que eu pudesse adequar para a minha vida e eu não vivi minha própria experiência. Sua autodeterminação. Sim, então me determinaram que eu tinha que viver dessa forma, você tem que andar assim, desse jeito, fazer isso aqui, e a tradição é essa, o costume é esse e a cultura é essa. Mas eu não tinha minha própria espiritualidade. Exato. Que era a minha própria experiência. E eu precisava ter essa própria experiência. E é onde isso é colocado até no nosso DNA, se a gente brincar, porque a gente foi feito de papai e de mamãe. Mas essa célula de papai, falando assim de papai, é uma forma infantilizada, mas é até pra gente poder entender. Já veio também de um ancestral comum. Sim. Teve meu avô, teve meu bisavô, e etc, etc, etc. Então, assim, o nosso DNA, ele tem tudo. É uma célula que ela vem com todas as informações necessárias, tanto positiva quanto negativa. E a religiosidade também está lá, né? Então, assim, a gente acaba cultuando porque alguém predeterminou aquilo, mas a gente não tem a capacidade ainda de compreensão. Eu vejo muito isso.
Mas assim, eu não posso falar pelo outro. Quem tem que mudar sou eu. O outro tem um tempo dele a buscar realmente o que significa religião, religiosidade, ou de repente o seu próprio autoconhecimento. Eu gosto muito, Tânia, do estado de Buda, né? Para as pessoas que não sabem, estado de Buda é estado de iluminação. Perfeito. Né? Não é você ser que nem Buda, não. Buda não é uma pessoa, é um estágio de iluminação. Um estado de iluminação, que qualquer um, né? pode conseguir. Qualquer um pode acessar. Né? Quando a consciência da pessoa se eleva, aí ele está atingindo um nível mais elevado de consciência espiritual e de espiritualidade. Porém, a gente tem que se despir de várias coisas, tirar vários pesos que a gente tem nas nossas costas em relação à cultura e às nossas crenças, para a gente chegar a isso aí. E para isso aí você tem que viver, como dizer assim, a sua predisposição, as suas tendências e vencer suas inabilidades, porque errar, a gente erra constante. Mas eu dizer assim, eu posso pegar esse erro e transformar numa coisa assertiva. Essa é a mudança. E aí vem o autoconhecimento, vem a mudança de mentalidade, é o qual a gente está trazendo aqui. E você sair de um patamar, de um ponto A para um ponto B, onde você passa a ser mais compreensivo, você passa a ser mais produtivo, você passa a ser mais grato, porque você entende todo esse ecossistema. Né? Então é maravilhoso, é assim, eu babo, se for possível eu choro de felicidade, de dizer assim, nossa, que coisa maravilhosa. E só para complementar, Tânio, quando eu vejo essas histórias, né, tanto de Buda, a Madre Teresa de Calcutá, a própria Irmã Dulce, que andava ali com pessoas leprosas, e eles não ficaram leprosos. Né? Eles estavam operando em uma frequência acima dos 600, 700 Hz. Perfeito. A gente sabe sobre isso, né? E Jesus Cristo também operou nessa frequência, ele dava com pessoas leprosas e não ficava doente. Porque quando a pessoa opera nesse nível, eles não são afetados, não são influenciados. Com né? certeza. Porque eles estão ali para poder entregar, doar o seu melhor. Né? Eles já acessaram, estão ali doando o seu máximo. E aí, como a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre frequência. Toda bactéria, a bactéria, ela a gente considera como um ser vivo, porque ela tem uma célula, ela é unicelular. Isso. Ela tem material genético. O vírus, dentro da ciência hoje, não é considerado como nenhum tipo de ser, mas ele está ali. Então, ele não deixa de ser o quê? Uma energia. Ele não deixa de ser uma frequência. Fico até arrepiado para poder falar isso. Então, a partir do momento que eu trago isso para a minha vida, que eu trago para o meu corpo, eu estou vibrando naquilo ali. Sim. E a vibração do medo. E se eu vibro no medo, eu estou atraindo. E o que mais interessante, e eu deixo aqui um incógnita para todos vocês, é pensar, reflita. Se eu tenho um sistema autoimune no meu corpo, que são células de defesa no meu corpo, o que é que está acontecendo no meu interno para o externo refletir no meu interno? Porque um vírus de fora, uma energia de fora, tem que entrar no meu corpo e me contaminar e eu desenvolver uma doença. Olha que maravilha. Eu fui profundo agora, gente. Sim. Então, assim, pense em relação a isso. Verdade. Então, assim, por que meu sistema imunitário não está me defendendo? Será que eu não estou sendo uma pessoa permissiva na minha vida? Aí é onde você começa, porque isso é interno. Tem certos momentos que na família, na sociedade, as pessoas vão fazendo algo comigo e eu vou deixando, eu não reclamo, eu aceito tudo. E aí você vibra na frequência do medo em relação ao Covid, por exemplo, dando aqui um exemplo. Você vai atrair, e que no momento que você atrair, o que é que vai acontecer? Seu sistema imunitário ele está pasmado, ele está ali em stand-by, porque se você permite sempre, então por que não vai permitir desenvolver? Olha que situação. Então, assim, a partir do momento que eu me amo mais, que eu me defendo num sentido com amor e carinho e respeito em relação ao outro e às situações, a gente tudo muda. Você sabe chegar a um ponto de dizer assim, não, eu não aceito isso para mim. Eu não quero isso para mim. E isso pode ser tanto a energia de um vírus ou de uma bactéria ou de qualquer outra doença, como situações familiares que eu falei do nosso DNA. Sim. E voltando, uma coisa bem interessante, que quando eu pergunto até para profissionais de saúde, porque eles têm tal diagnóstico, eles falam, minha família tem. Mas não significa que eu tenho que ter. Então significa que a minha vida, quem determina as coisas sou eu. Sim. Não é A, não é B. Eu não posso terceirizar o sucesso da minha vida. Eu não posso terceirizar a minha vida
as coisas que eu preciso fazer. E dentro disso eu vou colocar, como a gente está falando de espiritualidade, quantas vezes a gente fala que tem certas coisas que a gente deixa na mão de Deus? Será que a gente não está terceirizando também? Sim. É só uma pergunta. Porque assim, será que é Deus que tem que resolver as coisas da sua vida? Você não tem maturidade e não é uma pessoa adulta o suficiente para resolver seus problemas? Então assim, por que eu tenho que deixar na mão de Deus? Você me fez lembrar uma história ela que está lá em Gênesis, né? O primeiro livro das Escrituras Sagradas, conhecido como Bereshit no hebraico. E aí você me lembrou muito do Adão e da Eva. O primeiro momento em que o próprio Criador deu a responsabilidade para ele, né? Ele se permitiu comer do fruto, ele disse logo, não, a mulher que tu me deste foi que me deu essa fruta. Não assumiu a responsabilidade. Então ele se esquivou, né? Deixou pra lá. Eu comi porque ela me deu o que estava gostoso, eu comi mesmo. Pronto, tá tudo bem. E muita gente tá fazendo isso, né? A culpa foi do senhor que me deu essa mulher aqui. Exatamente. Não é minha, não. Isso. Mas a responsabilidade dele era não comer. Exato. Né? E se comer, assumir a responsabilidade. Também. Né? Não culpar o outro por algo que você que fez. Pois é, meu amigo, o papo tá maravilhoso. Eu passaria aqui a tarde toda batendo esse papo gostoso. Tá convidado pra gente conversar mais sobre esse tema tão gratificante. E eu vou deixar para suas considerações, se você quiser acrescentar mais algo. Mas assim, se sinta abraçado aqui nesse momento pelo JP Podcast. E satisfação e sucesso na sua vida. Com a minha gratidão, né, por esse convite aqui. Né? Já tô satisfeito também. Queria ficar mais tempo. Mas eu acredito que vai ter uma próxima oportunidade. E desde já agradecer a você também, a audiência que está aí assistindo e participando aí. Pega esse conteúdo, aplica na sua vida, que com certeza você vai ter grandes mudanças mentais, emocionais e físicas. Acredite, tudo é energia que você emite, que você fala, o que você vibra, isso vai reverberar na sua vida lá na frente. Uau! Tic-tac, tic-tac. O que é que você está fazendo com sua única vida extraordinária? Fica a dica, fica a reflexão e sucesso e tudo de bom para vocês. Forte abraço. Obrigado, Rodrigo. Satisfação. Olá, você que assistiu o podcast. E se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço.